Olá, meu povo! Vamos para uma aula de literatura, né? E não é qualquer literatura, é uma literatura mineira, universal, brasileira, tudo quanto é coisa, que é a literatura de João Guimarães Rosa. Vocês, né, vão ler para essa semana um dos contos mais difíceis da língua portuguesa. Só isso, pessoal. Estou muito orgulhosa de mim e de vocês. Olha só, quem é esse escritor Guimarães Rosa? Guimarães Rosa é um escritor dos anos 50, de 1950. É um escritor que foi diplomata. Ele é uma daquelas figuras estranhíssimas da literatura. Ele se formou em medicina, muito jovem, falava várias línguas. Começou a aprender língua desde criança, acho que ele falava 8 línguas. Ele era de uma cidadezinha mineira chamada Condisburgo. Ele era um homem muito católico e ele tinha uma visão da vida muito cheia de superstições. E isso marcou muito a literatura dele. Ele tinha medo da lua, para vocês terem ideia. Ele achava que se fizesse algumas coisas em dias de lua cheia, levaria à morte. Então ele viveu com esse mundo que era do sertão mineiro, cheio de lendas, e esse mundo mágico desse Brasil mineiro fez muito parte da sua história como escritor, né? Esse é um texto que vamos ler, né? Um texto muito importante para a literatura. É um texto que eu leio todo ano, gente, porque eu sempre trabalho esse conto em sala. Mas é um texto que se lê para a vida, porque o significado dele muda conforme muda as margens da sua leitura, né? O nome do conto é A Terceira Margem do Rio. E o próprio título já é muito desafiador, porque o senso comum nos diz que há duas margens, né, que cercam. Porque o que é uma margem, pessoal? Margem é uma borda, é um limite. E justamente quando eu falo em rios, eu falo das duas margens que circundam, né? Que esperam um rio. E esse é um conto que fala sobre partidas. É um conto que fala sobre tristeza e fala sobre um pai que decidiu de uma hora para outra viver numa canoa. Eu vou ler para vocês aqui, vamos ler junto o primeiro parágrafo desse conto tão bonito, né? Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei informação. Do que eu me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Nesse primeiro parágrafo, você já percebe, você já visualiza a constituição familiar. Temos uma mãe, temos 3 filhos e um pai. Um pai sobre quem nada se falou demais, uma pessoa normal aparentemente, uma mãe que era a brava, por isso que ela que regia, né, e que ralhava com os filhos, mas do nada o pai decide morar, fazer uma canoa para si. E a pergunta é: vai embora? Para onde que ele vai? E seria muito simples se o conto girasse em torno de um pai que se foi e a família vai ter que se reinventar. Entretanto, né, o pai decide morar dentro da canoa, uma canoa que dá para apenas uma pessoa, e viver no meio do rio, entre as duas margens, né? Terceiro parágrafo. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou batula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mas com o beiço e bramou. Cê vai, cê fique, você nunca volte. Ninguém pergunta,
ninguém fala, o pai não diz nada, é um silêncio em torno dessa ida, e o pai simplesmente foi. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para ela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo não acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Pois bem, o pai não ia para lugar nenhum. Ele ficou, só que ficou num lugar que não era um lugar habitável, porque ninguém vive numa canoa. Esperou que ele, com a fome, com a chuva, ele desistisse dessa empreitada. Mas imagine uma família, sem nenhuma explicação, o pai vai morar numa canoa. E é sobre essa espera, e é sobre essa incógnita, sobre essa interrogação que gira o conto, né? A família, de alguma maneira, vai começar a se acostumar, né? Vai se habituar, como aquele fala, a gente teve que se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Então, a família começa a lidar com essa situação. Interessante que aqui a gente teve que se acostumar, teve que se habituar. Olha que legal a relação. A família se habitua à nova habitação do pai. Né? O pai, ele vai criar um novo hábito, que é uma nova habitação, que é um lugar que pressupõe um trânsito, que é o rio, e a canoa serve para correr o rio. Então imagina a função de uma canoa que não vai para lugar algum. É quase um paradoxo. Lembrem que há um filósofo chamado Heráclito, que ele fala que não se entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio está em constante transformação, o rio é passagem, o rio é trânsito. Então imagina o paradoxo, a contradição de um barco cuja função é andar, que é navegar, ele está parado, num rio parado, então parece que o fluxo da vida está parado, e como se estivesse à margem da vida, à margem da alegria, à margem da memória, à margem da família. E no fundo, pode ser até um problema de lidar com algum tipo de falta. A irmã se casou, o irmão também saiu daquela região. A família foi seguindo em frente, foi seguindo um outro rio, um outro percurso. A vida foi caminhando, mas aquele filho ficou parado com o pai, né? Ao mesmo tempo que o pai ficou ali muitos e muitos e muitos anos naquela canoa, o filho também ficou à margem da própria vida acompanhando aquele pai, né? Vocês podem estar se perguntando, não faz sentido, professora, o homem viver 20, 30 anos numa canoa. Mas a literatura consegue lidar com esses mundos possíveis, né? E até que é um momento que o pai, né, simplesmente ouve o filho. O filho foi acenar para o pai e o pai apareceu. Vou ler essa parte aqui. Sem fazer véspera, sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos. Só fiz que fui lá, com o lenço, com o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Por fim ele apareceu. Aí e lá o vulto. Estava ali sentado à polpa. Estava ali de grito, chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e agora eu mesmo, quando que seja ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordado.
e eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia. Por favor, arrepiados os cabelos, corri, por favor, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir de parte de além, e eu estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Gente, que profundo e que fluxo, né? Agora, o pai volta, né? Sai daquele meio, se aproxima e o filho foge. Por quê? Por que o filho foge? Não vou responder para vocês. A literatura faz perguntas cujas respostas elas são sempre provisórias. Se eu digo para vocês por que o filho fugiu, ou por que o pai foi para a margem, por que o pai foi para a terceira margem do rio, eu acabei com toda a magia do conto. Mas o que vocês podem imaginar e podem tentar refletir é que se a vida ela é pura margem, o que seria a terceira margem? É o entre alguma coisa? Entre a vida e a morte? Entre o certo e o errado? Entre a espera e o esquecimento? Porque a terceira margem deveria ser o fluxo. A terceira margem deveria estar o que está no meio do rio. É o que está no meio entre as margens, é o que está em constante movimento, é o que não tem limite. E por que que nesse conto esse fluxo está parado? É um filho que não aceita o luto, é um filho que não aceita o fluxo do tempo, é um filho que não aceita a partida do pai, é a não aceitação, é uma negação de algum movimento. Mas para vocês entenderem e tentarem lerem esse conto com muita criatividade, eu peço para vocês lerem esse texto pensando numa relação contraditória entre esse fluxo do rio e essa margem que tende a ser fixa, né? Entretanto, por que o conto não resolve dessa maneira a relação entre margem e rio, né? Vou terminar essa aula lendo as últimas linhas do texto. Mas, então, ao menos no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também uma canoinha do nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Até a próxima, pessoal.